Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Na mensagem de hoje eu quero compartilhar com você no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 25, uma passagem bastante conhecida que diz assim: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: Não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que o vendem, e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Meus irmãos, que palavra tremenda! Que palavra tremenda! Nós vamos ler essa parábola do Sermão da Montanha, que vai continuar, e o Senhor vai contar mais esta parábola para o povo. E quando ele conta esta parábola também falando da chegada do noivo para encontrar a sua noiva, ele vai falar sobre essas 10 virgens, essas 10 moças que preparam a vida toda para este grande casamento, que se prepararam para a vida toda a sua vida para este grande casamento. Elas seriam responsáveis para cuidar da noiva, para auxiliar a noiva. A Bíblia fala que essas 10 virgens, elas chegam no local e a Bíblia fala que o noivo vai tardar e as 10 vão adormecer. As 10 vão dormir. A Bíblia fala que as 10 tinham as suas lamparinas, as 10 tinham fogo dentro das lamparinas, mas só 5 tinham azeite reserva. Isso é muito triste, muito sério, porque reflete a igreja nos dias de hoje, a volta do noivo, a tão aguardada volta de Cristo para buscar a noiva do Cordeiro, que é a igreja. Quando nós lemos essa passagem, nós vamos perceber que a igreja são essas virgens. Nós estamos nos preparando em toda a nossa vida. Desde quando nascemos, nos convertemos a Cristo e confessamos a Ele como o único e suficiente Salvador, nós entramos numa preparação, a preparação da noiva para encontrar o seu noivo. E nessa preparação nós precisamos vigiar, porque Satanás vai lançar distrações, ele vai procurar brechas, ele vai tentar nos fazer embaraçar com as coisas dessa terra, com as coisas dessa vida terrena, para que nós nos esqueçamos de preparar azeite reserva. Ora, uma vez a lamparina acesa, ela pode se apagar. Uma vez que a lamparina está acesa, uma hora ela se apaga, se não tiver azeite reserva. Azeite é a manutenção. É aquilo que faz com que a lamparina do crente permaneça acesa. Nós precisamos entender que essa lamparina, que é a nossa vida, ela precisa de manutenção constante. Ela precisa desse azeite reserva para permanecer acesa. Porque uma vez que o fogo está aceso, uma hora ele se apaga, se não tiver reserva.
A Bíblia fala que todas elas adormeceram. E perto da meia-noite ou à meia-noite, vem um rapaz entrando na cidade gritando: aí vem o esposo, o noivo está chegando, acordem todos, vamos levantar, o noivo chegou, o noivo está vindo aí, acordem, se levantem, se preparem, o noivo está entrando na cidade. Aleluia. A Bíblia fala que aquelas virgens se levantam, convictas de que todas vão entrar para as bodas. Mas quando elas se levantam, eis a surpresa: a lamparina está quase se apagando. E quando elas percebem que as lamparinas estão se apagando, elas começam a pedir às virgens prudentes azeite reserva. Me dá um pouco do seu azeite. Me empresta um pouco do teu azeite. E eis aí algo que não tem como emprestar. O preço que a gente paga, o preço que o cristão paga para estar na presença do Senhor não é fácil. Não é algo que se empreste. A gente não empresta unção. A gente não empresta o dom. A gente não empresta aquilo que foi nos confiado, a nossa responsabilidade. A gente não empresta a unção de Deus. Tem que haver busca, tem que haver manutenção, tem que haver dedicação. Para ter azeite não é de qualquer jeito. Tem que haver uma dedicação maior. A igreja precisa entender que este é o tempo de preparação. Nós precisamos entender que neste tempo de preparação haverá uma sonolência. Nós vamos nos cansar, nós vamos parar, isso é natural do ser humano. Nós vamos parar para descansar, mas a lamparina precisa continuar acesa. Aleluia! Nós vamos parar para dormir, para descansar, mas a lamparina precisa continuar acesa. Precisa haver dedicação na manutenção dessa lamparina. E qual é a manutenção, Ira Luana? Oração, jejum, consagração, vigilância. Aleluia! A hora da igreja ser arrebatada está chegando. Mas não vai subir quem estiver despreparado. Não vai entrar para as bodas quem estiver em trevas. Ora, se uma vez que a sua lamparina se apagou, você não está na luz, logo você está em trevas. E quem está em trevas não entra para as bodas do Cordeiro. A Bíblia diz que elas saíram desesperadas, procurando alguma loja, algum comércio aberto para comprar azeite, para repor aquilo que deveria ter uma constância, uma dedicação constante. A gente não se consegue azeite da noite para o dia. A gente não se consegue azeite da noite para o dia. Precisa haver dedicação. Precisa haver constância. É uma vida de constância, de dedicação, de devocional, de oração, de santificação, de separação para o Senhor. É uma vida de abrir mão daquilo que não vivifica, daquilo que não te aproxima de Cristo. Isso é a manutenção, é a dedicação que nós precisamos ter para a manutenção da nossa lamparina, da vida de intimidade com Deus. Naquela época não existia luz elétrica. Como é que o noivo iria ver se ele te conhecia? Era a luz da lamparina. Ele olhava para o teu rosto, abria a porta com alegria e dizia: seja bem-vindo, vinde benditos. Aleluia. Mas se a lamparina estivesse apagada, como ele vai te reconhecer? A Bíblia fala que elas desesperadas saem, batendo de porta em porta, talvez, me presta azeite, me vende azeite. E elas não encontraram nada.
Elas chegam desesperadas porque nesse inteirinho, quando elas vão procurar azeite para comprar, a Bíblia fala que o noivo chegou e fechou-se a porta. Oh, aleluia! A igreja está clamando a todos quanto têm ouvidos para ouvir, para compreender, para guardar. O noivo está vindo aí. Despertem todos. Acordem, preparem as suas lamparinas. Acordem, despertem. O noivo está vindo aí. Mas há quem continue dormindo. Há quem esteja displicente quanto à sua vida espiritual com Deus. Há quem esteja negligente quanto à tua vida espiritual com Deus, relaxado, negligente, não tem vida de oração, não tem uma vida de renúncia, é negligente quanto à sua vida espiritual com o Senhor. Ele não conhece Deus, ele diz que é crente com medo de ir para o inferno, mas ele não conhece o Deus que ele diz servir. Queridos, é tempo de nós como igreja nos despertarmos desse sono, nos despertarmos e nos posicionarmos e começarmos a buscar azeite reserva. Sem a presença de Deus não dá, sem a unção de Deus a gente não consegue permanecer de pé. É a presença que nos faz movimentar, é a presença que nos impulsiona, é a presença, oh, aleluia, é a presença que nos mantém de pé, é a presença que nos faz caminhar, é a presença que nos faz adorar todos os dias, é a presença que nos faz vencer cada luta, cada deserto e ainda sair do outro lado vivo, respirando e dando glória a Deus. É a presença que nos faz, aleluia, passar pelos embates da vida, aleluia, pelos levantes, pelas calúnias, pelas perseguições, pelas pedradas. É a presença de Deus. Se você não tem presença, você não tem fôlego de vida espiritual, você está morto espiritualmente. Nós precisamos desta presença. Que graça tem dizer que é crente se não tem essa presença, se não tem esse azeite, se a lamparina está apagada? Oh, que graça tem ser crente, passar por luta, irmão. Quem é que gosta de passar por luta se o Senhor não está conosco, se o Senhor não estiver conosco? Como diz a palavra do Senhor, ora diga Israel, se não fosse o Senhor em nossas vidas, ora diga Israel, se não fosse a mão do Senhor, o livramento dele, a mão dele nos livrando, nos guardando. Ora diga Israel, se não fosse a misericórdia do Senhor. É tempo de preparação, irmãos. É tempo de preparação. Existiam as virgens prudentes que se prepararam, que se dedicaram, que se preocuparam em colocar um azeite reserva, porque sabiam que uma vez o fogo aceso, ele pode se apagar se não houver manutenção, se não houver dedicação, se não houver vigilância. Então eu vou vigiar, eu vou preparar azeite reserva, eu vou deixar o azeite reserva do lado de fora, porque se eu ver que o fogo está quase se apagando, eu coloco mais azeite. Não pode apagar, não pode apagar. É uma vida de constância em oração. Ai, Luana, eu estou fraca na oração. Ai, Luana, eu não consigo orar. Você começou, pelo menos? Você teve iniciativa de dobrar os seus joelhos e falar: Senhor, eu não tenho nem palavras. Ou dobrar os seus joelhos e falar: Senhor, eu estou aqui. Eu sou debilitado, tenho minhas limitações, sou fraco, sou falho, sou pecador. Oração é isso. Oração é diálogo. Convide o Espírito Santo para ficar do teu lado. Convida ele, fala com ele, vamos conversar. Eu quero falar, mas eu também quero ouvir o Senhor falando comigo. Oração é diálogo. Ninguém dobra o joelho e vai orar uma hora do nada assim, não, irmão. É prática. Eu começo a praticar a oração.
e a aumentar os minutos à medida que eu começo a praticar dia após dia. A igreja do Senhor precisa ter azeite e reserva. Nós precisamos estar prontos para o grande dia do Senhor, o arrebatamento da igreja, que vai acontecer assim, ó, no piscar de olhos. Você está pronto? Você está pronto? Porque se perguntar para qualquer um na rua se vai para o céu, se ele acredita que existe um Deus, ele vai dizer: eu vou morrer e vou para o céu. Mas no céu não entra qualquer um e nem de qualquer jeito. Não vai entrar de qualquer jeito. Não é o homem que aponta quem vai para o céu ou quem não vai. A salvação é individual, é você e Deus. Mas você precisa entender que não basta levantar a mão e dizer: eu sou crente agora. Não, você precisa obedecer. Você precisa praticar o que, Ira Luana? A palavra. A palavra, a nossa regra de fé. A doutrina bíblica. A palavra do Senhor. Você precisa aceitar a verdade como ela é e mudar, porque isso é arrependimento. É eu me converter, é eu arrepender das práticas mundanas, daquilo que eu fazia e era pecado, e não voltar a fazer mais. Isso é arrependimento, porque o verdadeiro arrependimento gera em nós uma transformação. Quando o noivo chega, a Bíblia fala que ele fecha a porta. Quem estava ali com a lamparina acesa entrou com ele para as bodas e fechou-se a porta. Essa frase é muito séria, irmãos. E fechou-se a porta. É muito séria, muito séria. Lembra lá de Noé? Quando Noé pregou a sua vida toda, enquanto construía a arca, Noé pregava. O povo ria, debochava de Noé. Noé, você está caduco. Noé, faz muitos anos que essa terra não vê uma gota d'água, não chove nessa terra. E você está dizendo que não vai simplesmente ter uma chuvinha, mas vai vir um dilúvio. Noé, você está doido, Noé? Você está caduco, Noé? E Noé continuando pregando. E o povo não dando ouvido. Eles bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, cometendo pecados hediondos e abomináveis aos olhos do Senhor. Não se arrependeram enquanto tiveram oportunidade. Ore calavassuri candaraia. Enquanto tem oportunidade, as portas da graça estão abertas. Enquanto tem oportunidade, se arrependa, se converta, se volte para o Senhor, se arrependa com todo o teu coração, com toda a sua alma, enquanto tem oportunidade. O profeta Isaías disse: buscai ao Senhor enquanto pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. É tempo da igreja e de todo o povo entender, tanto os que estão dentro quanto aqueles que estão fora, que há uma verdade imutável. Jesus está voltando. Ele vai voltar para rico, para pobre, para magro, para gordo. Ele vai voltar para todos. Ele vai voltar para todas as etnias. Ele já está voltando para alguém em particular. Que só hoje milhares de pessoas desceram à sepultura e você está respirando ainda, mesmo afastado da presença do Senhor. E você sabia que existem afastados da presença do Senhor dentro da igreja, dizendo que é crente, mas não está na presença do Senhor, ó, faz tempo. E o Senhor te convida. É tempo de voltar ao primeiro amor. É tempo de voltar a orar como antes. É tempo de você voltar a buscar a Ele naquele teu cantinho de oração. Talvez o teu cantinho de oração era o teu quarto, era o canto da tua sala na madrugada, ou até mesmo o banheiro. Quando a casa estava em silêncio, você ia para o banheiro para não acordar ninguém, para orar. O Senhor está com saudade de te ouvir. Ele está com saudade de ouvir a tua voz, clamando a Ele: Pai, me ajuda, eu sou pecador, eu sou pecadora, eu sou falha. Me ajuda, porque sem o Senhor não tenho como continuar. E cá para nós é só a mão de Deus mesmo, irmão. Porque a gente também passa luta.
E se não fosse a mão do Senhor, nós já teríamos sido consumidos há muito tempo. Porque a palavra do Senhor diz que Satanás anda ao nosso derredor, bramindo como leão, procurando a quem possa tragar. E você está vivo ainda, a tua casa está de pé ainda, porque a mão do Senhor está guardando e está te dando oportunidade de arrependimento. Este é o tempo. Talvez você está jogado na sarjeta, não tem mais ninguém para você, por você. Esposa te abandonou, esposo te abandonou. Filhos te abandonaram, pai e mãe te abandonaram. Você não tem ninguém por você. Aí o Senhor está te chamando pelo nome, dizendo: Pedro, Tiago, João, Maria, Felipe, Rafael, Raquel, olha para cima. Foi o que o salmista, o que Davi disse: elevo os meus olhos para os montes. O meu socorro vem dos montes? Não. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Olha para cima, clama. Ele está te esperando clamar. Ele está esperando você chamar por Ele. Ele está te esperando gritar por socorro e dizer: Deus, me ajuda. A palavra está sendo pregada, irmão. E o Senhor não faz acepção de pessoas, porque o próprio Jesus disse: todo aquele que vem a mim, de maneira alguma eu lançarei fora. Todo aquele que vem a mim. Rico, pobre, jogado na sarjeta, milionário, magro, gordo, branco, pardo, negro. Todo aquele que vem a mim, de maneira alguma eu lançarei fora. O Senhor te ama. Ei, olha aqui para mim. Jesus te ama. E Ele não quer que a tua vida se perca, que a tua alma se perca no inferno. Porque se o céu existe, o inferno também existe. Mas ele não foi feito para mim e para você. O Senhor foi muito verdadeiro, porque Ele é a verdade. Ele foi muito categórico quando Ele disse que o inferno foi feito para o diabo, seus anjos, Satanás, a serpente, a morte. Serão lançados no lago de fogo que arde em enxofre. O céu foi feito para os escolhidos, porque muitos estão sendo chamados, mas nem todos estão atendendo a esse chamado do Pai. Um Pai que ama, mas que também corrige, porque o Pai corrige aquele a quem ama. Ele te ama. Ele não quer que você se perca. Olha aqui para mim. É tempo de voltar. É tempo de voltar. Talvez você procurou ajuda em pessoas que não puderam te ajudar, pelo contrário, até te machucaram. Mas o Senhor está dizendo para você: eu te amo. Eu quero te ajudar. Eu tenho uma vida nova. Eu tenho um começo novo para você. Eu tenho saudade de você. A Bíblia fala que a porta está aberta para todos quantos se arrependerem, se voltarem a Cristo, confessarem a Ele como o único e suficiente Salvador. Sabe por quê? Não existe outro Deus como nosso Deus. A Bíblia fala que Noé pregou e o povo não deu ouvidos, e no final de tudo entrou dentro da arca Noé, sua esposa e seus filhos. A casa de Noé foi salva. Glória a Deus. A casa de Noé, o lar de Noé, a família de Noé foi salva. E eu profetizo que a tua casa também será alcançada pelas mãos do Senhor. Porque alguém, esse alguém é você, vai se levantar como boca de Deus aí, dentro da tua casa, e pregar a palavra. E a Bíblia fala que quando a família de Noé entra, o Senhor fechou a porta. Ei, querido, não espere a porta da graça se fechar para ir. Só aí então você fala: Senhor, agora eu acredito. Volta agora. Se arrependa agora. Passe a acreditar na palavra dele, que é imutável, inerrante, verdadeira, e não há sombra de dúvidas ou variações. Ele é justo e verdadeiro, e Ele existe. O meu Deus não está morto. Ele não está mais naquela cruz. Aquela cruz nem era dele, mas Ele foi sacrificado nela, numa cruz que não era dele. Ele não está mais naquela cruz. Ele ressuscitou. Ele se apresentou
discípulos, depois de ter ressuscitado. Ele mostrou para Tomé, que duvidou de que ele tinha aparecido para os outros discípulos, e disse: olha aqui, Tomé, os furos nas minhas mãos, na minha lateral. Olha aqui, Tomé, toca. Você não está acreditando? Então toca, vem cá. Ele se apresentou, ele se manifestou a todos que estavam ali naquela casa em Jerusalém reunidos. E a Bíblia fala que ele disse para aqueles discípulos, antes de ser assunto aos céus: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ele fez uma promessa, mas ele fez uma segunda promessa que está em João 14. Ele disse: ei, eu vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para morar comigo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, meu querido, minha irmã, esse é o tempo, a oportunidade que nós, como igreja, como povo de Deus, sacerdócio escolhido, povo adquirido, a oportunidade está aí para todos. É tempo de preparação, é tempo de nos colocarmos na brecha e nos prepararmos para a vinda do Senhor. Porque sabe de uma coisa? Ele está mais perto do que nós podemos imaginar. A Bíblia fala, finalizando aqui a nossa palavra, que as 5 loucas chegaram e começaram a bater desesperadamente na porta e dizendo: abre-nos a porta, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E a Bíblia diz que ele abriu e não conseguiu ver o rosto delas, porque elas estavam em trevas. As suas lamparinas estavam apagadas. Senhor, deixe-nos entrar, abre-nos a porta. Ele abre a porta e diz: eu não vos conheço, eu não vos conheço. O reino dos céus é para quem luta contra a sua carne e se prepara em santificação. A quem mais você alimenta é a que vai ficar mais forte. Se você alimentar mais a sua carne, ela vai ser mais forte que o teu espírito. Se você alimentar mais o teu espírito, ele vai ser mais forte que a tua carne e ele vai te aproximar de Cristo. Este é o tempo oportuno. A Bíblia fala que o noivo respondeu para elas: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, versículo 13, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Jesus está voltando. Amém? Eu quero orar pela tua vida. Pai, eu quero lhe apresentar os teus filhos. Guarda a vida do meu irmão, da minha irmã. Essa casa, esse lar traz um despertamento sobre as nossas vidas. Nos ensina a orar, coloca palavras na nossa boca. Nos ensina a clamar, a guerrear em oração, marchando dentro da nossa casa. Seja conosco, Senhor. Usa-nos com graça, com poder, com autoridade. Traz um despertamento sobre as nossas vidas. E que através da nossa vida, a nossa casa seja despertada também. Meu Deus, usa-nos com poder. Usa-nos com graça. Nos prepara para o arrebatamento da igreja. Para a volta do Senhor, para buscar a tua igreja. Oh, Pai, nós fazemos parte daqueles que serão arrebatados. E nos encontraremos com o Senhor nas nuvens. Fica conosco, Pai. Seja conosco e nos conceda a bênção, a vitória, o livramento em nome de Jesus. Amém. Se essa palavra foi bênção na sua vida, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações, curtir, comentar. E não se esqueça de compartilhar. Talvez assistindo, ouvindo essa mensagem, você se lembrou de alguém. Então agora, antes que você se esqueça, manda para esse alguém que também precisa ser abençoado, despertado, através da palavra do Senhor. Amém? Que o Senhor te abençoe.